Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Todos acharam? Marque no seu celular, sabe o grifo lá, coloque amarelinho. Na sua Bíblia você anota aí. Desenvolva esse hábito, porque é muito bom você ouvir Deus falar contigo e quando Ele fala você anotar. Deus falou isso comigo na tal data e Ele vai cumprir aquilo que Ele fala. Amém? Ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação e as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém? Vamos orar. Pai Santo, é a Tua palavra, ela se cumpre na nossa vida e nós agora abrimos os nossos corações para que o Teu Santo Espírito semeie em nós essa palavra virtuosa, essa palavra que gera vida e que transforma efetivamente a vida de todo aquele que crê nesta palavra e no nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. É importante notar nesse texto que esse tudo novo, ou as coisas novas, está intrinsecamente ligado ou condicionado ao estar em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, aí sim temos coisas novas. Caso contrário, não. É taxativo esse texto. Ou estamos ou não estamos em Cristo, porque entendemos que o novo de Deus só acontece a partir de Jesus Cristo de Nazaré, efetivamente falando. Não dá para você buscar forjar o novo para a sua vida sem mudar a sua essência e ser transformado pelo poder de Deus. E quem faz isso e possibilita isso é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que abre o caminho, é Ele que te insere na presença de Deus Pai, é Ele que te insere na família de Deus, é Ele que te faz com que você seja alvo da graça de Deus e do poder que há no Espírito Santo, e seja habitado pelo Espírito, e é isso que transforma a vida de todo homem. Amém, amado? Por isso nós colocamos aí para vocês essa proposta. Próximo slide para mim, fazendo um favor. Esse tudo novo que começa em Jesus, tá certo? O todo novo ele coloca aqui, né? Ele colocou no slide, mas é você começar por Jesus, ser todo novo para experimentar o tudo novo. Sem você ser todo novo ou transformado por Deus, não há como experimentar esse tudo novo de Deus. Eu estava ouvindo essa semana uma psicóloga afirmando que a grande maioria das pessoas não gostam de lidar com o novo, com as novidades que vêm na vida, confrontando-a, a ponto dela ser assim projetada naquela posição de ter que mudar. Nós gostamos de coisas novas, mas não gostamos de ser confrontados nos nossos valores e costumes, no nosso jeito de viver. Mas todos queremos. É impressionante esse paradoxo no ser humano. Há uma minoria, segundo ela é uma profissional da psicologia, e também tenho lido a respeito disso na psicologia, que gostam de inovarem, que gostam de mudar a mente, estão abertos para mudar efetivamente a sua mentalidade, a sua maneira de comportar, o seu jeito de lidar com as pessoas, com os negócios e até mesmo com a fé. Ela diz, então, que o segredo é identificar essas pessoas que têm essa facilidade e trazê-la para o meio da comunhão, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, para que então seja fomentado essa flexibilidade, essa abertura, para que o Espírito Santo gere algo novo em nós e faça algo novo na nossa vida efetivamente. Você entende o que eu estou falando nesse sentido? É muito difícil encontrar pessoas totalmente abertas para o novo. Nós estamos em franca transição aqui na igreja. Nós, quando começou a pandemia, lá em 2020, Deus havia falado no meu coração, esse é o tempo de você começar a preparar um povo para transicionar. Eu vou fazer 60 anos daqui a pouco, dia 7 de fevereiro. Então, eu já estava incomodado com isso há algum tempo. E eu estive na igreja da cidade, em 2019, eu e minha esposa conversando com o Carlito e com a esposa dele.
E o Carlito Paz conversou bastante conosco, levei os materiais daqui, contei a minha história para ele, e ele disse, começa a se preparar para a transição. Quando você chegar nos 60 anos, é preciso ter algumas pessoas mais jovens, de uma nova geração, já apostadas no sentido de estarem assumindo papéis de relevância na liderança. E você precisa começar a migrar para outro tipo de trabalho. As gerações estão mudando rápido. E não é que 2020 vem a pandemia, e eu entendi que aquele tempo era o tempo de começar a preparar esses casais. Em dezembro de 2021, dia 5 de dezembro, nós ordenamos 9 casais aqui, ao diaconato e ao presbitério. E nós, então, começamos a perceber que essa transição ela é muito virtuosa. A igreja vem mudando, e mudando não só nas estruturas, tem sido mudada na sua essência. Nesse tempo de preparo, 3 dos nossos casais decidiram pelo ministério. Estão estudando teologia na Faculdade Sul-Americana e se preparando para assumirem a igreja efetivamente daqui a pouco, com mais know-how, com mais conhecimento. E nós percebemos que em 26 anos, o que nós não fizemos nesse sentido de geração de novos líderes, aconteceu nesse tempo de uma maneira tremenda. E eu preciso perceber que isso é de Deus. Eu preciso perceber que Papai do Céu está nisso. E eu preciso perceber que a nossa igreja precisa efetivamente desse tudo novo. Mas antes nós precisamos passar por essa transformação. E a proposta desse nosso sermão nessa noite é justamente isso. Passa o próximo slide para mim, fazendo um favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Estar em Cristo é ser todo novo. Meus irmãos, há uma grande maioria dos filhos de Deus que estão aí na igreja de até 10, 20, 30 anos e não conseguiram efetivamente mudarem. Eles foram transformados por Deus num primeiro momento, seus casamentos foram salvos, foram alcançados pela misericórdia de Deus, mas a estrutura religiosa em que ele passou a pertencer amoldou-o de uma certa maneira que ele não consegue se desvincular daquilo. Te falo de conhecimento próprio, da minha própria vida. É muito difícil você encarar, de tempos em tempos, uma nova percepção de si mesmo, como se encaixar nesse tempo, como ele se edificar a igreja e ser referência para a igreja. Será que as formas que eu aprendi no passado são as mesmas que eu pratico hoje? As coisas que eu crio e fui ensinado é da mesma maneira com que eu as entendo hoje e a professo e prego? Não, elas foram aperfeiçoadas. Há coisas que eu criei antigamente que não passa na minha mente hoje em hipótese nenhuma, porque era algo imaturo, algo ainda em construção. Eu precisava, então, ter essa capacidade de ir transformando também nas concepções da minha fé, na lida com as pessoas, na minha comunhão efetiva no meu lar, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os pastores e obreiros que trabalharam comigo ao longo de 26 anos. Então, hoje eu tenho uma teologia mais ou menos definida, mais aberta, para o Espírito Santo me ensinar ainda mais sobre aquilo que Ele gostaria de me ensinar na sua palavra. Nós não podemos nos engessar. Bem diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, apelando à igreja, rogando à igreja para que ela se transformasse e não se amoldasse a esse mundo, mas tivesse essa flexibilidade para conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então me parece que não é a rigidez, não é o engessamento, não é você estar condicionado àquilo que você domina e acha que de repente isso é que faz bem para si e para outros. Não é. Em hipótese nenhuma, a palavra de Deus nos desafia de quem é que conhecerá a largura e a profundidade dessa palavra. Ou seja, por mais que nos esmeremos a conhecer essa palavra e busquemos aí nos especializar a ponto de chegar a ser mestre, como o finado Russell Shedd, por exemplo, ainda assim, os mistérios mais profundos da palavra e de Deus deixam a desejar no que tange ao conhecimento que possamos adquirir. Nós vamos ter uma revelação plena de Deus somente na glória. Aleluia, irmão. Você entende isso? Então é muito importante ser humilde, no sentido de se colocar diante de Deus e falar: Pai, eu estou aqui.
E eu preciso ser todo novo. E nós temos a consciência que esse todo novo só é possível na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Só é possível através da referência de Jesus Cristo de Nazaré. Eu gostaria de colocar alguns passos para vocês aqui refletirem para sermos todo novo. Há duas fases aqui. A primeira é a questão da salvação e a segunda da soberania de Deus. A primeira eu gostaria de falar para você que você deve assumir efetivamente Jesus como seu Salvador. Você precisa acolher Jesus como seu Salvador. Porque se você assim não faz, você não é inserido dentro do perdão de Deus. Só quem assim decide é inserido nesse ambiente de perdão, nesse ambiente de graça, onde o Senhor nos insere na presença do Pai e diz: esse é meu discípulo, ele crê na suficiência do meu sacrifício, ele crê na redenção que vem pela cruz, eu ocupei o lugar dele, ele é grato por isso. Então Deus vai lá e te abençoa e acolhe você como filho. Aleluia, irmão. Te perdoa, esquece o seu passado e começa a caminhar com você e desenvolver em você uma nova vida, como diz Romanos capítulo 6, do verso 1 a 4. Nós precisamos entender isso e acolher isso nos nossos corações. Amados, a palavra de Deus diz também em Colossenses 1,13, que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Houve uma mudança efetiva de endereço da minha vida e da sua vida no reino espiritual. Outrora vivíamos nas trevas e éramos dominados pelo príncipe desse mundo. Deus vai lá e nos tira pela nossa profissão de fé, porque acolhemos Jesus como Salvador e nos transporta para o reino da luz. Agora chega de mentira, chega de andar nas trevas, chega de meia-verdades, chega de andar na penumbra. Não, agora nós andamos na luz. Nós não temos medo, não temos vergonha de quem somos. Somos filhos adotados na pessoa de Jesus Cristo por Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, irmão. Temos defeitos, estamos caminhando para a perfeição, almejamos e desejamos um todo novo na nossa vida, ser uma nova criatura, como diz o texto. Então nós também expomos os nossos defeitos à plena luz, sabendo que não vamos receber acusação, mas perdão, aperfeiçoamento, graça da parte do Senhor. Amém? É assim que nós andamos, ou seja, mudamos de endereço. Eu gosto dessa figura, porque quando você muda de uma casa, você tem direito de voltar a ela quando tem outra família habitando naquela casa? Me responda para mim. Hipótese nenhuma. Por que então eu e você mudamos de endereço no reino espiritual e queremos de vez por outra fazer visita nas trevas? Compactuar com a velha morada? Irmos num ambiente onde não mais pertencemos, não é o nosso lugar. Agora nós precisamos andar como filhos da luz. Penso que seja por isso que Jesus disse que somos sal e luz da terra. Amém? Agora não somos problemas, não somos mais escravos, somos livres. Agora nós somos solução. Há uma palavra de vida na nossa boca. Louvado seja o Senhor por isso. Há um segundo. Seja discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui entra a soberania de Deus. Pense em um chamado para fazer semelhante a Jesus, a vontade de Deus Pai. Porque Jesus disse isso em Mateus 12:50. Ele fala: pois quem faz a vontade do meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual o princípio aqui, amado? Deixando em conta o contexto lá, mas o princípio ser aplicado a nós. Quando nós assumimos obedecer a palavra de Deus e obedecer à vontade de Deus, nós somos considerados no reino espiritual como membros da família de Deus. Por onde quer que você ande, demônios vão olhar para a sua vida e entender que você é um servo do Deus vivo, é uma serva do Deus vivo. Vai reconhecer a sua filiação, que você é filho de Deus Pai e Ele não tem direito, Ele, o príncipe desse mundo, não tem direito de tocar na sua vida. Não tem direito de fazer nada contra você em função da sua filiação. É Deus quem te guarda. É Deus quem vigia sobre a sua vida. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus é que nos dá cobertura. Ou você não se lembra da passagem de Jó, quando o diabo vem com anjos
se apresentar diante de Deus e ele olha e fala, tem visto o meu servo Jó, ele só é fiel assim porque tu o cercas de bênção. É assim que Deus te cerca. Aleluia, irmão. De bênção. Ele te guarda. Mesmo em meio a essas ameaças, o inimigo ao derredor, o Senhor está te cercando, amado. E esse tudo novo acontece dentro desse ambiente de convicção. Eu sou guardado, o Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pense então sempre nesse entendimento de chamado. Jesus chamou seus discípulos originais para abandonarem as suas vidas. E Jesus disse, sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Há essa flexibilidade no teu coração? Josias, pedi para ele vir hoje aqui. Josias é um grande amigo meu, né? E o Josias já se reinventou um monte de vezes nessa vida, né? Crises vêm no comércio e tal, a vida dele, ele congregou sempre na comunidade de cristã, mas eu admiro ele em função dessa flexibilidade. Dá a volta por cima dentro das crises que a vida se apresenta, e sempre bem-humorado. Você tem essa abertura de abrir-se para Deus, a ponto de dizer, Senhor, transforma a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Quero te fazer esse desafio hoje à noite. Quando eu comecei na fé, eu tinha um medo danado de Deus olhar para mim e falar assim, cara, eu vou te mandar para a África, porque eu não gosto de calor, eu não sou missionário, eu penso que isso ia acabar com a minha vida. Mas Deus não faz aquilo que vai te destruir, amado. Ele só faz aquilo que vai edificar a sua vida. Eu aprendi isso na jornada. A pergunta que eu tenho para te fazer, e a repito agora, você está aberto e aberta para Deus transformar a sua vida do jeito que Ele quer? Vai desistir, vai parar de tentar manipular a sua própria vida para sair dessa soberania de Deus, desse desejo de Deus em relação à sua vida? Você vai forçar a barra em continuar do jeito que você é, porque se sente mais confortável, porque acha que de repente isso é mais producente, é mais frutífero para a tua vida? Eu te digo com toda a convicção do mundo, é um grande engano você se manter assim. Seja uma pessoa aberta para Deus, porque se você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma cobra. Ele vai te dar aquilo que é justo para a sua vida. Ele vai conduzir você para uma vida contentada em alegria, para uma vida onde você, em nome de Jesus, vai ser surpreendido pelo poder de Deus, onde você vai ouvir a voz dele. Meu servo, não é aqui, é por ali, de um modo nítido. Não vai haver dúvida. Você crê nisso, amado? Então abra o teu coração para o Senhor. Vou te dar um testemunho rápido. Eu e minha esposa nos casamos muito novos. Hoje nós fazemos 40 anos de casado. Fizemos ontem, na verdade, a igreja abençoou que nós vamos ter um tempo aqui no término do culto, junto com vocês. E no início do nosso casamento foi muito difícil. Eu sempre amei a minha esposa. Mas nos 7 primeiros anos ela chama o nosso casamento de vacas magras, de deserto. Porque foi muito ruim. O amor só não é suficiente para manter um casamento virtuoso, um casamento frutífero e crescente. É preciso ter Jesus nesse processo. É preciso ter a vontade de Deus prevalecendo e fazendo a diferença no relacionamento. Só 2 grandes perdoadores se mantêm unidos e de uma maneira agradável aos olhos de Deus e servindo de exemplo para os seus filhos, para a igreja e para os seus parentes como todo. É muito importante nós estarmos abertos àquilo que Deus quer fazer. Eu costumo dizer que eu casei com 75 quilos, bonito, cabeludo, bigodudo. Então eu era o cara. A minha esposa diz que me ama mais hoje. Careca, velho, sem dinheiro. Mas me ama mais hoje. Por quê? Não está no externo, não está na estrutura, está na essência. Deus quer mudar a sua essência, amado.
Vamos abrir o nosso coração para Ele. Vamos falar para Ele, pode fazer o que o Senhor quiser. Não vamos mais manipular. Não vamos mais condicionar Deus da nossa forma. Vamos deixar Deus ser Deus da nossa vida, de forma com que Ele seja livre para habitar na sua casa e fazer o que Ele bem entender. Eu tenho certeza que Ele vai trocar pelo menos a mobília. Amém? Louvado seja o Senhor. Terceiro, permita ser transformado e capacitado através da comunhão do Espírito Santo e dos irmãos. Amado, se na primeira nós fomos libertos do pecado, na segunda fase nós somos transformados de modo objetivo e capacitados, como eu já disse, através da nossa comunhão. Pois Ele nos resgatou, amado. Ele quer fazer na nossa vida aquilo que Jesus o é. Nós somos transformados pelo Espírito Santo à semelhança de Jesus, e de glória em glória, dia após dia. E você precisa estar consciente que se parecer com Jesus é muito bom. É muito bom. É algo relevante, é algo que impacta, é algo que faz a diferença, não só para você, mas faz a diferença para todas as pessoas que estão ao seu redor. Faz diferença no mundo espiritual, faz arrancar do coração de Deus a exclamação que Ele então fez quando Jesus estava chegando para o batismo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus quer ter prazer em nós. E é quando estamos abertos para ser transformados à semelhança de Cristo, é que de fato a obra dele acontece na nossa vida. Com isso eu gostaria de levar você ao segundo ponto. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17, na parte B do versículo. A sua atitude no presente o fará viver o tudo novo. Você precisa ter uma atitude pontual no dia de hoje, abrindo o teu coração para receber Jesus de Nazaré. Eu gosto muito de definir que cada geração tem em si uma missão bem definida, bem distinta em Deus. Eu gosto disso na palavra de Deus, porque quando eu olho para Abraão, eu olho esse homem sendo chamado e orientado para ir para uma terra que ele não conhecia, ele passa por essa terra, vai para o Egito, depois volta para a terra, Deus mostra para ele o que ia ser das suas futuras gerações, porque era a promessa dele ser pai de nações, mas ele não experimenta isso, ele não vê efetivamente isso na prática, ele morre antes, mas ele cumpriu o chamado de ser enviado pela fé para constituir uma nação, não a partir dele mesmo, mas do poder de Deus, do plano de Deus. Vem Moisés, amado, o homem é criado lá pelos egípcios, fica 40 anos assim, depois 40 anos no deserto e mais 40 anos conduzindo o povo para a libertação. Ele vê a terra prometida, a terra que manava leite e mel, e Deus fala: você não vai entrar, vai ver de longe. Cumpriu-se o ministério dele. É Josué quem entra. Vamos ver Elias, um homem prodigioso no Senhor, e vem Eliseu para substituí-lo. Vem Davi, sonha com o templo, mas não é ele que constrói, é Salomão. Vem Jesus e cumpre o seu ministério. Ele vem para dizer: a lei para aqui, porque eu a cumpri, e não há mais condenação para aqueles que estão em mim. Agora vocês vão viver pela graça, mas não é ele que estabelece e desenvolve a igreja. São os apóstolos. Jesus é retirado, é assunto aos céus. Há muitos que contam que, de repente, Jesus chegou nos céus e perguntaram: Senhor, e aí? Vai funcionar? Ele falou: tem que funcionar. É aqueles 12, é aqueles 12, somos nós, amados, imperfeitos, incapazes, inconstantes, mas que temos a mão de Deus a nosso favor, que faz toda a diferença na nossa vida, fez na vida dos apóstolos, faz na nossa, e hoje nós estamos também, a exemplo daqueles, cumprindo o nosso papel, a nossa missão. E a pergunta que eu tenho para você é: qual é a sua missão? Qual a revelação que Deus tem para a sua vida? Qual o papel que Deus quer que você desenvolva nessa terra? Será que é para olhar para mim, ou pregando a palavra e ir embora para a sua casa e trabalhar na semana toda e voltar aqui domingo que vem? Eu creio que não. Deus olha para você com um propósito estabelecido. Deus tem um propósito para a tua vida. Busque no Senhor o estabelecimento desse propósito. Tome uma atitude: Senhor, o que tu queres da minha vida nesses dias? Como eu testemunhei antes.
Eu vinha buscando no Senhor e hoje eu estou orando. Senhor, daqui para frente, como vai ser? Como eu devo me portar? Como eu devo me conduzir? O que eu devo fazer? Como eu devo me preparar para esse novo tempo na minha vida? Gostaria de te incentivar a fazer o mesmo. Deus tem tudo novo para você. Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu gostaria de te conduzir a passos que conduz ao tudo novo. Primeiro, tratar e admitir erros do passado. Olha, a palavra de Deus vai dizer, amado, para que nós tenhamos aí um arrependimento. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia nas boas novas do Evangelho. Tá certo? Marcos 1,15. Arrependimento, o que eu fiz? O que me amarra? Há pecados, há posturas, há omissões que efetivamente nos bloqueiam, faz com que a nossa vida não se desenvolva, não cresça, porque estamos comprometidos com a nossa própria visão, com o nosso próprio bem-estar, com aquilo que valorizamos e não com aquilo que Deus quer. Amados, os pensamentos nossos não são como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, diz a palavra, são mais altos do que os nossos. Todos nós precisamos nos submeter a essa soberania de Deus e falar: Senhor, eu não quero andar na minha cabeça, eu não quero andar segundo o meu coração, porque Jeremias diz que é desesperadamente corrupto, eu quero andar segundo a tua vontade. Aleluia, irmão. E é isso que faz a diferença para você admitir os teus erros. Vá confessar o teu pecado. Fale com a sua esposa, com o seu esposo. Se não tiver maturidade e achar que vai balançar o casamento, né, de repente os filhos vão balançar, ou então de repente a comunhão da igreja, vai num pastor, vai procurar alguém. Abra o teu coração. Por que eu não fiz aquilo? Talvez por medo, por insegurança, talvez porque eu simplesmente não quis, de pirraça, alguma coisa que te está amarrando a vida em função do que você carrega aí dentro de si, e o diabo está aí, te atormentando. Confesse isso, amém? Na confissão há perdão. Confesse a Deus, a Bíblia vai falar em 1 João capítulo 1, verso 9, e Ele é fiel para vos perdoar. Se você continuar sendo atormentado ou atormentada, confesse, é uma pessoa mais madura. Segundo Tiago, capítulo 5, verso 16 em diante. E você será curado e libertado, em nome de Jesus. Segundo, viver o presente. É muito importante nós vivermos esse nosso presente, amado, no sentido de nos posicionar nas nossas prioridades, naquilo que verdadeiramente nós somos. Quem eu sou? Como eu sou? Como eu trato esse e aquele? Por que os relacionamentos quebraram? Como eu posso fazer para consertar isso? Se é uma necessidade no dia de hoje de fazermos, é essa, de consertarmos os nossos relacionamentos e termos a visão da nossa própria realidade. Terceiro, planejar crescer de olho no futuro, amado. Pensa no estudante de universidade. Quem aqui cursou algum curso aqui que eu não tenha familiaridade aqui? Vamos lá. Quem é formado aqui em universitário? No que você é formado? Isso. Pode ser ela. Pode ser você, bem. Fala. Isso, eu não escutei. Bacana. Então, quando ela entra no primeiro ano, no segundo ano, ela está pensando em fazer o que na vida dela? Ser açougueiro? Trabalhar na farmácia? Administrar uma empresa? Não é isso? Ela é administradora, seja a empresa que for. Essa é a profissão dela. É assim também no reino espiritual. Eu preciso andar com Cristo, identificar o meu dom e perceber o que eu vou fazer no Senhor. Onde eu vou atuar. E, amado, eu fico ali fiel ao Senhor nesse sentido. E olho para o futuro na esperança de fazer, e Deus vai fazer com que minha vida seja conduzida para isso. Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar o louvor para vir à frente. Você crê que o tudo novo vai se fazer presente na sua vida nesse ano? Eu também creio. Ontem o Wilson esteve trazendo uma palavra maravilhosa aqui. As pessoas perguntam, por que mudou o nome de Comunidade de Cristo para Union? Amados, no meio do ano eu vim orando e Deus falou muito comigo. Samuel me enviou um vídeo do Lamartine Pozella,
pastor da Igreja Batista, Palavra da Vida, e ele estava incomodado com Deus num determinado momento da vida dele, e ele resolveu mudar o nome da igreja. E eu ouvindo a palavra que eles haviam colocado ali, o podcast, e ele fala então que ele falou com a filha, com o genro, e o nome da juventude que eles haviam dado para o movimento de jovens dele era IA, abreviação de Yahvé. E ela disse: pai, acho que não precisa nem orar, pai, o nome está aí, está dentro da nossa igreja, é IA. Ele falou: vai ser IA. E a igreja tomou um formato diferente e vem crescendo tremendamente no Senhor. Ele começou a abrir mais e privilegiar mais as novas gerações. Ele também está para mais de 60 anos. Amados, eu então entendi que Deus tinha um propósito para essa igreja, de resgate a partir de João 17, verso 21 e 22, na oração de Jesus, que orando para os seus discípulos serem um, de forma que todos fossem um, assim como ele era um com o Pai, e que as pessoas viessem a se converter, viessem a conhecer Jesus através da unidade. Então veio no meu peito, que o nome da nossa juventude era o Union, e colocamos o Union. Amados, nós cremos que essa igreja vai impactar o mundo, como o Wilson disse ontem. Nós vamos voltar a ter alianças prodigiosas com igrejas nos Estados Unidos e com missões. Estamos já construindo essas parcerias. Queremos que os nossos jovens olhem para o mundo e não tenham medo de serem enviados para onde Deus quiser enviá-los. E nós, pais, estaremos dando suporte a eles para fazerem diferença nesse mundo. Aleluia, irmão. Creiam nisso em nome de Jesus. Creiam, porque Deus tem falado com essa igreja. No início da pandemia, Deus falou no meu coração: ninguém vai morrer nessa igreja. Marca um posicionamento, e nós marcamos. Ninguém veio a óbito na igreja, e nem virá. Nome de Jesus. Não quer dizer que nós só ficamos ali na fé, não. Muitos médicos nos ajudaram. Um deles, o Silvio, está pedindo para abençoá-lo. Nem é cristão ainda, não congrega conosco, mas assistiu todas as famílias aqui na igreja, famílias que não tinham convênio, que estavam em situação difícil. Ele receitou e acompanhou essas famílias no momento da enfermidade e do contágio. E Deus vem abençoando tremendamente, porque todos se recuperaram. Nenhum ficou ou foi para a CTI ou coisa parecida. Deus é bom, amado. E Deus honra a palavra que Ele coloca no coração do seu povo. Então eu quero que vocês tenham plena convicção que esse tudo novo veio para ficar e veio para fazer acontecer aquilo que não aconteceu comigo. Vamos andar muito mais longe do que fomos. Você crê? Louvado seja Deus.